Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Este é um capítulo de grande beleza e significado do livro Nosso Lar. Ele descreve uma experiência profundamente tocante que combina tecnologia espiritual, amor familiar e lições espirituais de alta elevação. André Luiz narra sua experiência ao participar de um oculto familiar na casa de Lísias, em Nosso Lar. O objetivo da reunião é estabelecer contato com o espírito de Ricardo, pai de Lísias e marido da senhora Laura, que havia reencarnado recentemente na Terra e se encontrava na fase da infância. O capítulo termina com uma reviravolta pessoal para André Luiz, pois o ministro Clarencio o convida para visitar sua própria família na Terra, uma recompensa por seu trabalho e dedicação. Capítulo 48. Culto familiar. Talvez que a praticante do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que comparecia em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileirava-se poltronas confortáveis 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Aqui demonstra a experiência de André Luiz em participar de uma sessão de comunicação espiritual, mas com uma perspectiva inversa a que estamos acostumados, pois os espíritos, no plano espiritual, se reúnem para se comunicar com alguém que está encarnado na Terra. Percebemos que o local, na casa de Lísias, o amigo de André Luiz em Nosso Lar, espaçosa, móveis simples, poltronas confortáveis, transmite uma sensação de normalidade, ordem e conforto, desmistificando a ideia de um além etéreo e disforme. Sendo assim, uma pequena assembleia de pessoas com um objetivo comum. O ambiente é de conversações fraternas, indicando harmonia e tranquilidade, muito diferente da tensão ou do medo que poderiam ser associados a eventos sobrenaturais. Ainda nos mostra a tecnologia espiritual, com o grande globo cristalino que é o elemento mais fascinante. Funciona como um aparelho de comunicação avançado, uma espécie de televisor ou portal interdimensional. A menção a fios é um aparelho idêntico aos nossos alto-falantes é uma característica da obra de André Luiz, que é nos descrever o plano espiritual com uma organização e tecnologia análogas às da Terra, para facilitar a nossa compreensão. André Luiz, curioso como sempre, observando tudo, com seus olhos curiosos e suas perguntas servem como guia para todos nós, para aprendermos junto com ele sobre o funcionamento da vida espiritual. Percebemos que o desprendimento ou emancipação da alma é o conceito central. Segundo o Espiritismo, durante o sono ou em estados alterados de consciência, o espírito pode se afastar temporariamente do corpo físico. Nicolas explica que, por Ricardo ser criança, seus elos físicos são menos fortes, facilitando esse desprendimento. Ele está apenas visitando sua família espiritual enquanto seu corpo dorme. A comunicação entre os 2 planos inverte a lógica da sessão mediúnica tradicional. Em vez de encarnados tentando contatar desencarnados, são os desencarnados que se organizam para contatar um encarnado. Isso reforça a ideia de que a vida continua e os laços de amor e família persistem através das diferentes existências. Observem que Nicolas utiliza a metáfora do pombo-correio,
E esta é uma analogia brilhante para explicar o estado de espíritos como Ricardo. Assim como um pombo-correio vive entre dois locais, alguns espíritos, mesmo encarnados, mantêm uma forte ligação com o plano espiritual, transitando entre os dois mundos, o físico e o espiritual, com naturalidade. Mais uma vez podemos observar através das obras de André Luiz, que elas buscam explicar a vida após a morte de forma lógica, organizada e consoladora. Ele nos apresenta um plano espiritual que não é um vácuo, mas uma sociedade estruturada, a existência de tecnologia espiritual para a comunicação e outras finalidades, demonstra-nos a continuidade dos laços familiares e afetivos após a morte através da reencarnação e a comunicação entre os mundos como um fenômeno natural, regido por leis e baseado no amor. Para um praticante do espiritismo, a cena seria familiar e coerente com os princípios da doutrina espírita. Para André Luiz, é uma revelação inédita e interessante sobre a complexidade e a beleza da vida espiritual. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele em a nova fase não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Observamos que essa reunião no plano espiritual está sendo preparada para enviar uma mensagem de amor a uma criança que já está encarnada na Terra, chamado Ricardo, que foi marido em vida anterior, e será novamente o seu marido nessa próxima encarnação de Dona Laura. A operação é complexa e metódica, combinando tecnologia espiritual e práticas devocionais. A cerimônia é liderada por uma figura de autoridade, o ministro Clarencio, e culmina em uma performance musical executada por uma família de espíritos, Lísias e as irmãs, que utilizam a música como veículo para transmitir vibrações de paz e amor. A função da câmara cristalina que é um aparelho tecnológico espiritual e serve como um filtro ou isolante. Sua finalidade é proteger o ambiente na Terra, o lar do menino Ricardo, das energias mentais e emocionais dos observadores. Aqui a ideia central é que pensamentos e emoções são forças ou energias reais que podem interferir e perturbar ambientes sensíveis. A câmara permite que a mensagem seja enviada de forma pura, sem a contaminação da emotividade descontrolada dos presentes. Percebemos que a escolha do horário não é aleatória. É o momento de maior paz no recente lar de Ricardo. Os pais dormem, a casa está quieta, e o próprio espírito do jovem, ele, em a nova fase, está em um estado de repouso, não totalmente preso ao corpo físico, não permanece inteiramente junto ao leito. Isso torna o ambiente e o receptor mais acessíveis e receptivos à comunicação espiritual. A preparação espiritual e homogeneidade de pensamentos.
O ministro Clarencio pede que todos unifiquem seus pensamentos e sentimentos. Isso é crucial para criar um campo energético coeso e poderoso, focado no objetivo de enviar amor. A oração serve para elevar o padrão vibratório do ambiente dos participantes, sintonizando-os com propósitos mais nobres. E a música não é mero entretenimento. É o veículo principal da mensagem. A melodia da cítara, do piano, da harpa e as vozes criam profundas vibrações de paz e encantamento, transformando a intenção de amor em uma energia tangível e transmissível. Percebemos que a família musicista, Lísias, Judite e Holanda, demonstra para nós a importância dos laços afetivos e dos talentos artísticos, que continuam a ser utilizados e desenvolvidos no mundo espiritual. Essa interação entre o mundo espiritual e o físico, nos mostra como os espíritos podem interagir com os encarnados, os que vivem na Terra, mas seguindo leis e utilizando métodos específicos. E mais uma vez nos demonstra o poder do pensamento e das emoções, porque pensamentos e sentimentos são apresentados como energias concretas, capazes de influenciar o ambiente e outras pessoas. Observem a lição com a música sendo um dos veículos espirituais, porque a arte, especialmente a música, é uma ferramenta poderosa para a comunicação de sentimentos elevados como paz e amor. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta à paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. A introdução capta perfeitamente a essência do momento, a dificuldade de André Luiz traduzir em palavras humanas a riqueza dos afetos que transcendem a morte. Este trecho pode ser dividido em duas partes. A composição poética, a prece, mensagem e a descrição do evento espiritual que se segue. Observamos que a poesia é uma mensagem enviada pela família de Dona Laura que se encontram no plano espiritual para o pai, Ricardo, que está reencarnado na Terra, aguardando a chegada de Dona Laura no plano físico. Aqui podemos observar o amor familiar como um elo inquebrável que conecta o plano terrestre e o plano espiritual, oferecendo consolo, esperança e um convite à elevação espiritual. Analisando as estrofes do poema, canção, observamos que a família aproveita o momento do repouso do pai, enquanto a noite traz a bênção do repouso, para enviar seu afeto. O sono é visto como um portal, um momento em que a alma se desprende parcialmente do corpo e fica mais receptiva às influências espirituais. O convite, vem unir a nossa prece, a voz do teu coração, é um chamado para que, mesmo inconscientemente durante o sono, o Espírito do Pai se junte a eles em oração, fortalecendo os laços. Depois, a mensagem é de profundo consolo. A família o encoraja a não se abater pelas dificuldades da vida terrena, estrada de sombras do esquecimento, o sofrimento e o mal. A nossa aliança é a promessa do reencontro, o laço de amor eterno. A flor da esperança é a fé na aventura imortal, a certeza de uma vida feliz após a morte física. A perspectiva da vida superior é uma das partes mais reveladoras. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas, inverte a percepção comum. Para eles, a vida na Terra é um estado de sono espiritual, enquanto a verdadeira vida, plena e consciente, é a do plano espiritual, vida superior. A promessa do reencontro é reforçada. Espera por nós que, um dia, volveremos à alegria,
do jardim do teu amor. O jardim do teu amor é uma bela frase para o lar espiritual que o amor dele ajudou a construir e que todos compartilharão novamente. O chamado se torna mais explícito: venha a nós, Pai generoso, ainda que seja a sonhar. Eles o convidam a visitá-los em espírito, através dos sonhos. A menção a nosso lar é a chave que situa a cena. Eles o convidam a sorver da água pura das fontes de consolo desta colônia espiritual. O final é um apelo à transcendência: vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha. É um incentivo para que ele se eleve espiritualmente, superando as limitações do corpo físico para se unir a eles em oração. Nosso lar é um lugar real, de onde os espíritos podem trabalhar e auxiliar aqueles que ficaram na terra. Aqui encontramos um ensinamento que consola, inspira e convida à reflexão sobre a natureza da vida, do amor e da eternidade. Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso-acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhe no fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. André Luiz descreve o aparelho ou um fenômeno mediúnico, um globo que serve como uma tela para visualização espiritual. A substância leitoso, acinzentada, é a matéria etérea ou fluídica que se condensa para formar a imagem. O pai, Ricardo, aparece em sua forma espiritual, perispírito. A descrição dele como simpática e na idade madura nos mostra que ele é visto com amor e em sua plenitude espiritual, não necessariamente como ele aparenta fisicamente na terra, uma criança. A emoção da família é nítida, a sagrada emoção da família espiritual ao conseguir estabelecer o contato e ver seu ente querido, saudando-o amorosamente. Observamos que nos livros de André Luiz, a espiritualidade superior utiliza aparelhos e técnicas que manipulam fluidos para permitir a comunicação entre os planos. Não é um fenômeno místico vago, mas uma tecnologia espiritual. Percebam que Ricardo acredita esse momento à prática da família do culto doméstico do Evangelho, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Isso reforça um dos pilares da doutrina espírita, a importância da oração e do estudo do Evangelho no lar como forma de harmonizar o ambiente, fortalecer os laços familiares e abrir canais de comunicação com os bons espíritos. O momento é profundamente emotivo, sagrada emoção, olhos marejados de pranto, chorávamos, enternecidos. No entanto, não é um choro de desespero,
mas de saudade, gratidão e alegria. Isso ilustra a visão espírita da morte não como um fim, mas como uma passagem para outra dimensão, de onde o amor e a comunicação continuam possíveis. Observem o pedido de Ricardo, que é o ponto mais profundo e contraintuitivo do momento. Roguei ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Por que ele pede isso? Porque as facilidades, riqueza excessiva, poder, ausência de desafios, são provas tão ou mais difíceis que as adversidades. Elas podem levar à acomodação, ao orgulho, ao egoísmo e ao esquecimento dos compromissos espirituais. A pessoa pode se perder em prazeres materiais e negligenciar seu crescimento interior. As lutas, os desafios e as dores são vistos como oportunidades abençoadas de aprendizado, fortalecimento e desenvolvimento de virtudes como a paciência, a humildade, a fé e a resiliência. Ricardo entende que as dificuldades o manterão conectado à necessidade de auxílio do alto e, portanto, grato por cada pequena bênção. A luta o forçará a buscar entendimento sobre o propósito da vida, mantendo sua luz espiritual acesa. É um pedido de alguém com elevada maturidade espiritual, que não busca o conforto transitório, mas o progresso eterno. Encontramos aqui uma síntese de vários ensinamentos da doutrina espírita, ou seja, a continuidade da vida após a morte. A possibilidade de comunicação entre os dois planos. A importância da família e da fé como base para o equilíbrio espiritual. A compreensão da dor e das dificuldades não como punição, mas como ferramentas para a evolução da alma. O pedido de Ricardo é uma lição sobre o que realmente importa na jornada espiritual, não a ausência de problemas, mas a força e a sabedoria para superá-los, mantendo sempre vivos a gratidão e o desejo de crescer. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia enfim rever a esposa e os filhos amados. Observamos aqui que a continuidade dos laços afetivos continua no plano espiritual. O tema aqui nos demonstra que o amor e as ligações familiares não se desfazem com a morte. A alegria avassaladora de André, chorando e rindo ao mesmo tempo, ao ter a chance de rever a esposa e os filhos é a expressão máxima desse sentimento. A permissão para visitar a família não é um presente gratuito, mas uma recompensa conquistada. Clarencio menciona explicitamente as horas de trabalho extraordinário de André Luiz. Isso reforça uma das principais mensagens da obra Nosso Lar, pois, no mundo espiritual, o progresso e os privilégios são obtidos por meio do esforço, do mérito e do serviço ao próximo. Apesar da lógica do mérito, a oferta de Clarencio pega André Luiz de surpresa. Não podia ser maior a surpresa. Isso mostra que, mesmo em um sistema baseado no trabalho, a graça e a generosidade dos mentores espirituais desempenham um papel fundamental, trazendo alegria e esperança inesperadas. Esses parágrafos nos mostram um belo resumo da doutrina espírita que é apresentada em Nosso Lar. Ele combina a estrutura de uma sociedade espiritual organizada e baseada no trabalho com a força avassaladora do amor humano, mostrando que a evolução espiritual não anula os sentimentos, mas os canaliza e os recompensa de maneiras profundas e significativas. É um momento de virada para o André Luiz, que recebe a primeira grande recompensa por sua transformação interior. Considerações finais. A reunião acontece em uma sala preparada com um aparelho específico, um grande globo cristalino, conectado a fios, que funciona como uma câmara de manifestação. Após uma prece do ministro Clarencio e uma canção belíssima composta e cantada pela própria família, a imagem de Ricardo, como um homem maduro, sua aparência espiritual, se materializa dentro do globo. A família tem um reencontro emocionante.
Ricardo, comovido, pede que repitam a canção. Ele expressa sua felicidade por se reencontrarem no mesmo local onde juntos buscaram a elevação espiritual. Antes de partir, faz um pedido surpreendente e profundo, que a família rogue a Deus para que ele não tenha facilidades em sua nova vida na Terra, para que não perca o entendimento e a gratidão. O amor familiar transcende a morte e a reencarnação. O ponto central do capítulo é a demonstração de que os laços de afeto verdadeiros não são rompidos pela morte nem pelo esquecimento temporário da reencarnação. A família de Lísia se esforça para enviar amor, força e lembranças ao seu ente querido, mostrando que a conexão espiritual permanece intacta. O capítulo descreve uma forma de tecnologia espiritual. O globo cristalino não é um mero ornamento. Nicholas explica que ele serve como um isolante energético. Ele protege a manifestação de Ricardo das forças suscetíveis de perturbar, emitidas pela emotividade da audiência. Isso ilustra a visão espírita de que o plano espiritual é organizado e se utiliza de leis e mecanismos precisos, que poderíamos chamar de ciência espiritual. Nos demonstra o poder da música e da prece. A comunicação não se dá de forma abrupta. Ela é precedida por uma preparação vibratória cuidadosa. Com a prece de Clarencio, eleva o padrão mental e emocional do ambiente. A canção, composta por eles mesmos, é um veículo de amor puro. As letras são uma mensagem direta a Ricardo, lembrando-o de sua herança espiritual e do amor que o aguarda. A música funciona como uma ponte vibratória para alcançar o espírito encarnado. Percebemos as condições para a comunicação espiritual. Aqui sutilmente aponta as condições necessárias para um contato como este. Como horário, a comunicação ocorre de madrugada, quando há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. O sono do corpo físico facilita o desprendimento parcial do espírito. Já a afinidade e o amor, a força que viabiliza o encontro é o profundo amor entre os membros da família. A harmonia do ambiente. A reunião é descrita como fraterna e serena, essencial para o sucesso do trabalho culminante. A parte mais impactante do capítulo é, sem dúvida, o pedido final de Ricardo. Roguei ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Esta frase encapsula uma das mais profundas lições da doutrina espírita. As dificuldades como bênçãos. Ricardo, com sua consciência espiritual desperta, entende que as dificuldades e os desafios na vida terrena são as verdadeiras ferramentas para o crescimento da alma. Ele não quer uma jornada fácil, mas uma jornada proveitosa, onde possa exercitar a fé, a resiliência e a gratidão, conquistando por mérito próprio sua evolução. O final do capítulo é uma recompensa direta para André Luiz. A oportunidade de visitar sua família, concedida por Clarencio, é resultado de seu trabalho extraordinário. Isso reforça outra mensagem constante na obra. No plano espiritual, o trabalho dignifica e gera méritos que se convertem em bênçãos e oportunidades. A alegria imensa de André humaniza a narrativa e cria uma forte conexão conosco, que acompanha sua jornada de aprendizado e superação.